Olá, amada igreja, felicidade de estar aqui mais uma vez com todos vocês nesse culto online. O salmista diz, alegrei-nos, como disseram, vamos à casa do Senhor. E que privilégio, estamos no culto em casa. O Senhor está aqui, o Senhor está aí, Ele está no meio de nós. Felicidade muito grande por isso. E eu quero te fazer 2 desafios. O primeiro, pegue seu celular, vamos bater um selfie, junta toda a tua família aí, ó. Pá! E compartilhe com as nossas páginas. E o segundo desafio é que você pegue esse link, curta ele e envie para o máximo de pessoas possíveis. Pessoas que você ama, pessoas que precisam escutar uma palavra de Deus. Porque hoje Deus vai falar com você. Amém? Curve sua cabeça, vamos estar orando. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, Pai, de estar te louvando, te engrandecendo, Senhor Jesus. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha, Pai, sobre nossas casas, venha sobre nossas famílias, Pai. Vem trazendo, Pai, uma unção poderosa, uma unção sobrenatural, Pai, uma unção que o Senhor possa abençoar cada um de presente nesse culto, Pai, que o Senhor possa abençoar aqueles que precisam, Pai. Vem, Pai, sobre nós, Pai, em nome de Jesus. E agora fique com um louvor super especial. Saber conhecer
palavra de Deus fala que Deus ele procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, que não se envergonham de proclamar o evangelho da salvação, que não se envergonham de engrandecer o nome do nosso Salvador Jesus, que não se envergonham de dizer que somos Cristo nessa terra, que nós carregamos a mensagem que vai salvar, que vai sarar essa terra, essa nação e o mundo. Jesus, vem levantar, Pai, nessa igreja, Pai, todos que nos escutam aqui, Deus, verdadeiros adoradores, Deus, pessoas que chegarão mais perto e mais perto de Ti, Deus, para limpar as Suas vestes, Deus, para Te render graça, Deus, para Te adorar, Deus, para Te exaltar e dizer que só Tu, Deus, só Tu é o Senhor dos exércitos, é o Senhor das nações, em nome de Jesus. Mais perto do monte, mais perto da face, me expande com o peso da Tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte e o medo quer me calar, então me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba no teu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir um monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até Te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até Te encontrar. Eu vou subir um monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até Te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até Te encontrar. Pois só em Ti está o meu prazer, Jesus. Pois só em Ti está a vida eterna. Yeshua vem, Yeshua vem, vem, toma o Teu lugar aqui, vem reinar, vem reinar sobre o povo de Deus, Yeshua.
E agora chegou um momento muito especial, o momento isso mesmo, o momento da oferta, o momento onde você vai engrandecer o nome do Senhor com o seu dízimo e com sua oferta. Vamos abrir nossa Bíblia em Salmo 23:1, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho eu não preciso. Ele é o pastor que cuida de nós. Nós somos ovelhas e Ele é o nosso pastor. Através dele nós temos vida e Ele não vai deixar faltar nada. Nada na sua casa, nada na sua família. Ele nos dá força para trabalhar, Ele nos dá força para seguir em diante. O nosso Senhor Jesus, Ele é um pastor que Ele dá a vida por suas ovelhas. Eu oferto não porque é uma ordenança, não porque é um cumprimento da sua lei, mas sim porque eu estou fazendo parte de algo. E eu te convido a fazer parte de algo, porque nós somos o corpo e o cabeça é o nosso pastor, Senhor Jesus. E através da palavra, através da sua oferta, você vai ajudar muitos. Porque também temos a Marcha do Amor, e na Marcha do Amor a gente arrecada alimentos para alimentar muitas famílias nesse tempo muito caótico. E você faz parte disso. Somos família, um lugar de amor e cuidado, e através do seu dízimo e da sua oferta, nós vamos fazer e exercer o reino, expandir o reino de Deus aonde a gente estiver. Amém? Eu posso contar com você? Aqui embaixo vai aparecer a nossa conta da igreja, onde você pode dizimar e ofertar. Também você pode mandar um Pix com qualquer valor. E através desse Pix que você vai fazer, você vai ajudar a cooperar com o reino. E o reino vai expandir. E muitas pessoas vão ser alcançadas porque você decidiu tomar uma atitude de ofertar. Amém? Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Amém, Deus, abençoa, Pai Celestial, a vida do meu irmão, abençoa aquele que vai ofertar, Pai Celestial, abençoa aquele também que não pode ofertar, Senhor Jesus, se eu possa abrir as portas de emprego, se eu possa largar os celeiros, Pai, vem, Senhor Jesus, sobre a vida dele, Pai, vem trazendo uma unção poderosa, uma unção sobrenatural, Pai, com o entendimento de que ofertar, Pai, é para engrandecer o Teu nome, Pai, é para Te louvar, Pai, com esse dízimo, com essa oferta, Pai, abençoa a vida de cada irmão aí, Pai Celestial, em nome de Jesus, abençoa a minha vida, abençoa a vida do nosso pastor, abençoa a vida de todo mundo, Pai. Vem sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. E agora fica uma palavra especial com o nosso pastor Dilermano. Amados, graça e a paz a todos. Que privilégio receber todos vocês aqui. Você que é membro, você que é visitante, você que veio para receber uma palavra de Deus. Deus, Ele tem grandes coisas para falar para a nossa vida hoje. Nós adoramos. Nós nos fortalecemos aqui e nós agora vamos nos encher com a sua gloriosa palavra. E eu pergunto, como é que está o seu dia aí? Como é que tem sido esses dias para você? Eu estou aqui no meu sofá, você está aí com a sua família. Como é que tem sido esse tempo? Já programou a janta de logo mais? Quem vai fazer hoje é o marido, é a esposa? Vai pedir uma pizza? O que eu quero lembrar com isso, meus irmãos, é que mesmo em meio a lockdown, mesmo em meio a momentos onde nós temos que parar para estar mais nos nossos lares, nós estamos também aqui no momento do culto do lar, a gente tem que lembrar do que é mais precioso. Se você tem a oportunidade de estar com a sua família, aproveite isso, valorize isso. Se você mora só, aproveite isso também, porque você não está só, você tem o Senhor Jesus com você. Você tem a presença do Espírito Santo que você pode clamar e vir lhe fortalecer e fortalecer a sua casa. E uma fumaça de glória vir e encher o seu lar. Aproveite ainda mais esse tempo para se fortalecer isso. E agora eu quero que nós estejamos em oração. Estenda as suas mãos, vamos orar agora. Vamos pedir pelo mover do Senhor em nossas vidas, em nossa casa e em nossa cidade. Oremos ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, ó Pai, pela essa oportunidade de estarmos aqui pregando a Tua palavra, Deus, levando a Tua mensagem, Jesus. A Tua mensagem, Deus, que salva, Deus, que nos enche, Deus, de esperança, Deus, a Tua mensagem, Deus, que é a verdade absoluta, Deus, a Tua mensagem, meu Jesus, que é o que nos dá, Pai, uma direção nesse mundo, Pai, que muitas vezes, Pai, a gente olha para um lado, olha para outro, Pai, a gente não encontra direções, mas quando nós olhamos para Ti, Jesus, nós encontramos o caminho, nós encontramos a verdade, Pai, nós encontramos a vida, Pai, e eu quero orar e interceder por todos que nos assistem agora, Pai, por toda a família aqui representada, Deus, por Quixaramubim, pelas nações, Pai, pelo Brasil, por Israel, Pai, que Tu venha, Jesus, com o Teu mover, Pai. Vem com o Teu mover de glória, Pai. Vem com o Teu mover, Pai, que gera, Deus, transformação, Deus. Vem mudando as mentes, Pai. Vem trazendo entendimento, Deus, Pai. Vem trazendo revelação agora, Deus.
Que só em Ti, Deus, nós vamos encontrar, Pai, a verdadeira esperança, Pai. Só em Ti nós vamos encontrar a resposta, Deus. Que só em Ti, Deus, nós temos salvação para nossas almas, Deus. Vem nos fortalecer, Deus. Vem nos abastecer com a Tua presença, Deus. Vem nos encher com o Teu amor, Deus. Vem nos encher, Pai, de Ti. É isso que eu te oro, é isso que eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Você pode dar aí um glória a Deus? Glória a Deus. E vamos juntos agora mergulhar mais e mais na palavra do Senhor. Declare comigo, diga o seguinte: quando eu creio da maneira certa, eu vivo da maneira certa. Declare comigo, quando eu creio da maneira certa, eu vivo da maneira certa. Nós vamos mergulhar na palavra de Deus para cada vez mais ter um entendimento e viver isso. Nós estamos numa série, nós estamos finalizando essa série que se chama A Vinda do Reino de Deus. Está lá em Lucas 17, de 20 a 37. E eu quero só recapitular alguns pontos que nós já vemos. A gente já viu na primeira etapa, onde Jesus ele fala desse reino. E o que acontecia naquela época é que o povo, os fariseus, eles aguardavam o Messias, Yeshua, Jesus Cristo, mas aguardavam que ele viria e geraria um conflito, uma guerra armada, e iria derrubar o Império Romano e estabelecer os judeus como um império e como donos e como os maiorais naquela região e tendo todo o poder. Era isso que eles esperavam e acreditavam. E não que isso não vá acontecer, mas quando Jesus vem, ele vem mostrar que o reino de Deus ele começa a ser estabelecido não pela força, não simplesmente derrubando a nação e levantando outra. Ele agora vem mostrar nos primeiros versículos que esse reino ele é transformado e é gerado de dentro para fora. Os fariseus olhavam para o externo, o povo daquela época olhava para o externo e Jesus disse: olhe para dentro de você. Comece a transformação desse reino de dentro de você. Comece a mudar suas atitudes. Comece a mudar a sua visão do mundo. Comece a amar o próximo. Comece a honrar a Deus. Comece a exercer fidelidade a Deus. E assim esse reino ele vai se expandindo e você vai sendo usado para expandir esse reino também. Essa foi a mensagem. E lembrando que o reino ele traz três características fundamentais para nós. O reino ele nos traz justiça, ele nos traz paz. E ele também nos traz alegria. Que você seja cheio da justiça de Deus, da paz e da alegria em nome de Jesus. Eu também lembro da nossa segunda parada, onde ele comparou que o reino dele vai ser implantado que nem na época de Noé. E nós meditamos sobre a vida de Noé. Nós meditamos que Noé ele preparou uma arca para salvar a sua família. E nós também, quando você olha para a igreja, quando você olha para a sua célula no lar, quando você olha para a sua família, essas são arcas que nós devemos deixar ela preparada, cheia da presença de Deus, cheia da palavra de Deus para o dia que ele voltar a levar a sua igreja. Noé passou 100 anos construindo aquela arca. Ele passou 100 anos pregando que ia chover, mas ninguém acreditou, até que um dia choveu e só quem foi salvo foi a sua família. A mesma mensagem Jesus disse que seria assim. Nós estamos pregando que Jesus voltará, o evangelho do reino, e muitas vezes não acreditam, mas o que nós estamos aqui é para mostrar a nossa fé. Que nós cremos que ele virá e que nós estamos aqui para estar preparados. Haja para resgatar a sua família, haja para proteger a sua arca, que é a sua família, a sua igreja local e também a sua célula no lar. E hoje a gente fecha isso falando da terceira parte, que eu intitulei Não Olhe para Trás, onde Jesus também falou que nos dias que ele voltaria, seria também como nas épocas de Sodoma e Gomorra, quando o mundo foi destruído, quando essas cidades foram destruídas pelo fogo. E ele também falou da mulher de Ló que olhou para trás. Então, abra sua Bíblia comigo agora, em Lucas 17, a partir do versículo 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está ele, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Depois disse aos seus discípulos, se tem discípulo de Jesus, dá um glória a Deus aí. Depois ele falou aos seus discípulos e falou o seguinte, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em seguir. Nós seguimos a Jesus. Aqui é um alerta aos falsos mestres, aos falsos profetas. Pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Versículo 24. Aqui é o dia da volta dele. Vai ser algo que vai surpreender a todos. E ele quer saber quem é que vai estar preparado. Quem é que vai estar preparado? Nós vamos estar preparados em nome de Jesus. Estamos aqui nos preparando em nome de Jesus para esse grande dia. Vai agora para o versículo 28.
E olha o que diz a palavra de Deus. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a perseverará. Olha o que Jesus está lembrando aqui. Ele está dando um paralelo que na sua vinda vai ser como também nos dias de Ló, vai ser como também nos dias que Sodoma e Gomorra foi destruído. E quando ele fala de lembrar da mulher de Ló, é porque o que passou. Nós temos que ter os nossos olhos fitos em Jesus, que é o alvo da nossa salvação, que é o consumador da nossa fé. Ele faz esse alerta aqui. Então todo cristão, ele deve ter essa mentalidade de reino, e ele deve ter esse entendimento sobre o que deve ser a sua atitude e o que deve ser o seu alvo no dia a dia. O apóstolo Paulo, ele nos lembra o seguinte, aqui em Filipenses 2, ele fala qual é a atitude de um cristão. Ele diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. O que acontece que Jesus está falando sobre o seu reino, sobre o que acontecia em Sodoma e Gomorra e sobre nós termos a mesma atitude de Cristo. É porque isso, ter essa mesma atitude de Jesus, vai nos manter preparado para esse dia. A atitude de você não somente lembrar do que ele fez, não somente pensar o que Jesus faria, mas ser obediente também ao que ele já fez, o que ele ordenou, o que ele disse que nós deveríamos fazer, isso é uma atitude que mostra que você é uma pessoa salva. Quando ele fala também de se esvaziar de si mesmo, sermos servos, meus irmãos, o mundo ele tenta jogar uma carga pesada sobre nós. Para onde a gente olha, notícias, o que acontece, tenta jogar essa carga pesada sobre nós. As responsabilidades, aquilo que a gente considera mais importante, os nossos sonhos, coisas que nós queremos alcançar, muitas vezes nos enche, nos sobrecarrega. Eu quero te dizer, meu irmão, que se esvazie agora. Se esvazie de todo o peso. Jesus ele fala para nós lançarmos sobre ele todo o fardo. Vamos se esvaziar de nós mesmos, do nosso ego, do nosso orgulho, do que a gente acha que é correto. O que é correto é o que ele ordenou, é o que ele disse na sua palavra. Do que a gente acha que é mais importante, vamos se esvaziar de si mesmos. E como ele fala, servir uns aos outros, nossa família, praticar o amor como ele fez. Ele também fala nesse versículo de sermos obedientes, independente das circunstâncias. Porque muitos têm parado a sua fé quando vem a circunstância, a tribulação e a dificuldade. Mas o cristão verdadeiro, o que é salvo, o que escapa no último dia, é aquele que persevera. É aquele que vem a tribulação, vem a dificuldade, mas ele não olha os obstáculos, ele continua olhando para Cristo. E mesmo que nós tenhamos que terminar a nossa jornada em morte, em cruz, seja qual for o sofrimento, nós temos que terminar bem com o nosso Senhor Jesus, como ele terminou bem. Ele é o nosso maior exemplo e por isso que essa atitude nós devemos ter em nome de Jesus. Porque o que acontecia em Sodoma e Gomorra? O que acontecia nessas cidades naquela época? Vamos meditar nisso aqui agora. Olha o que diz em Gênesis 3. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre cidades do vale. Olha o que diz aqui no versículo 3. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Aqui já está revelando uma característica de pessoas que não têm a mesma atitude de Cristo, que não têm uma atitude de quererem ser obedientes a Deus, mas eles eram totalmente, na verdade, contrários a Deus. E quando começa falando de Gênesis 13, de Sodoma e Gomorra aqui, meus irmãos, eu quero introduzir falando do momento onde Ló, ele estava do lado nada mais, nada menos do que Abraão. Abraão que é o pai da fé, Abraão que é o patriarca. Através dele veio a nação santa escolhida, através dele também veio a salvação até nós. Veio o povo hebreu, veio os israelitas, veio os gentios, veio Yeshua, nosso Salvador, e veio também para nos atingir e também a sua glória atingir nossa vida e nos transformar. Foi através desse homem, porque ele ouviu uma palavra e ele obedeceu. Deus disse a Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar que eu te determinar. E assim ele foi. E Ló, que era seu sobrinho, teve a oportunidade de acompanhar ele
durante todo esse percurso, viveu momentos com ele, mas nesse momento agora aqui, eles se separam. E é sobre isso que a gente tem que ter essa atenção. Que por que houve essa separação? Né? Veja que Abraão ele deixou tudo para seguir o mandamento de Deus. Então ele deixou muitas coisas para trás. Mas Ló também deixou coisas para trás e eles caminharam junto. Mas aqui é o momento que fala que eles já estavam prósperos. Eles tinham tanto rebanho, eles tinham retomado uma vida próspera, porque Deus abençoa aqueles que são fiéis a Ele, amém? Deus abençoa e Deus prospera aqueles que são fiéis a Ele. Então o que é que acontecia aqui? Eles estavam com tanta fartura, os seus rebanhos estavam tão grandes, que Ló teve essa ideia de se separar. Abraão então disse assim, Ló, escolhe tu primeiro o que tu quer, qual é o lado que tu quer. E assim Ló escolheu o lado de Sodoma e Gomorra. Foi para essa região que ele foi, enquanto Abraão ficou com a outra opção. Isso revela um fruto de uma escolha de Ló que nós temos que ter atenção. Lembra-se do versículo 13, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. O nome Ló significa, no natural do hebraico, incerto. Então esse homem já fez uma escolha que mostra algo que é incerto, uma escolha de estar num lugar, de estar perto de pessoas que não eram tementes ao Senhor. Então isso revela um fruto do que ele vai também adquirir lá na frente, no decorrer da sua vida, para a sua família. Preste atenção nas suas escolhas e com quem você tem se misturado, com quem você tem andado, para que você não se afaste de Deus e não dê frutos errados, mas dê frutos para o reino e frutos que permanecem, porque o cristão ele se conhece pelos frutos, amém? Olha o que aqui Pedro também falou de Ló. O apóstolo Pedro ele também falou algo importante. Ele disse assim, em 2 Pedro capítulo 2, também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinzas, tornando-as a exemplo do que acontecerá aos ímpios, aqueles que não foram tementes a Deus. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma, por causa da maldade que via e ouvia. Ló era atormentado pelo que ele via e ouvia ao seu redor. Veremos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. Se você tem sido temente, se você tem sido piedoso ao Senhor, Ele vai te livrar da provação. Ele vai nos livrar em nome de Jesus. Porém, Ele vai manter o seu castigo aos ímpios para o dia do juízo. Pedro ele trouxe esse exemplo aqui, mostrando a perversidade que existia naquelas cidades. E mostrando que Ló, que poderia ter ido para qualquer canto, mas foi para esse meio aqui, pelo fato dele estar nessa região, ele era atormentado pelo que acontecia, pelos costumes, por como as pessoas se portavam, o que elas falavam e como elas agiam. Então, o que faz alguém querer viver num lugar assim? É uma pergunta que eu faço. Sodoma e Gomorra eram regiões onde acontecia muito uma opressão social, ou seja, onde os pobres eram cada vez mais humilhados. Sodoma e Gomorra também era uma região onde o pecado sexual era gritante, o pecado do homossexualismo, as pessoas chegavam a ter relações até com animais. Nós vemos lá em Gênesis 19 que quando os anjos foram até a casa de Ló para resgatar ele e sua família, as pessoas daquela região quiseram ter relações sexuais com os anjos. Então olha o nível de perversidade, de pecado que dominava aquela região e aquelas cidades. Lá também era uma região onde o adultério, a mentira, a proteção aos criminosos, a soberba e a falta de piedade reinavam. Tudo que é princípio da palavra de Deus, eles na verdade estavam fazendo o contrário. Eles estavam totalmente dominados pelo pecado. E Ló, que era um homem justo, um homem que andou com Abraão, acabou que foi parar no meio dessa cidade. O que faz uma pessoa querer viver num lugar assim? Você viveria num lugar assim? Você escolheria estar num lugar assim, sendo uma pessoa próspera, com a bênção de Deus? Isso revela algumas coisas que nós como cristãos temos que nos examinar. Jó até então aqui é falado que ele era um homem justo. Mas olha o que acontece. O fato dele ter ido para lá, isso revela algumas características que é importante a gente ver aqui. Revela a ganância e o apego às coisas materiais. Ló, ele escolheu primeiro para onde ele queria ir. Então ele teve uma certa ganância. Ele teve um apego a coisas materiais. Ele viu o que eu podia ganhar mais. E não pensou nas consequências. Aqui também revela que Ló, ele dá mais valor ao ter do que ao ser. E eis um grande erro dos cristãos também de hoje. Lembre-se que tudo que acontecia em Sodoma e Gomorra, Jesus falou que aconteceria também nesse tempo. E tudo que eu estou falando aqui já acontece nesse tempo. Ele fala que ele deu mais valor ao ter do que ao ser. É o que eu entendo dessa palavra. Então, ele fala que ele dá mais valor ao que ele pode possuir. Ao que ele pode construir no mundo terreno. E não do que ele pode construir no mundo espiritual.
O que você é em Cristo é mais importante do que você tem à vista do olhar das outras pessoas. É essa reflexão que você tem que ter. De nada vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, como Jesus declarou. Então tenha Cristo. Tenha a mesma atitude, como Paulo falou, eu citei hoje, como teve Cristo Jesus. Os bens, as coisas materiais, não se preocupe que o Senhor supre naqueles que são fiéis. Ele vai abençoar, Ele vai suprir, mas tenha a mesma atitude. E o que acontece também muito hoje, é importante eu trazer essa reflexão, é porque morrem artistas, pessoas famosas, pessoas que declararam que não criam em Deus, que eram ateus, pessoas que viviam uma vida de pecado, pessoas que não temiam ao Senhor. E muitas vezes a gente vê tanto o mundo como também cristãos, de certa forma honrando a vida dessas pessoas, banalizando, morreu esse cantor, agora ele vai cantar no céu. Morreu fazendo isso, agora ele vai estar com o Senhor. Meus irmãos, se você não teve uma vida com Cristo aqui na terra, você não vai para o céu. O céu é das pessoas que são arrependidas. O céu é das pessoas que vivem o céu aqui na vida terrena. Então não tem essa de, porque morreu, agora é um coitadinho, porque era famoso, vai estar com o Senhor. O Senhor vai estar os filhos e filhas que forem obedientes, que forem tementes a Ele. É isso que Ele espera de nós. Então não se engane. Não se engane com o que a mídia coloca. Não se engane com o que as redes sociais colocam. Quero que você se lembre que a verdade está na palavra de Deus, no que Ele nos instruiu. Amém? É isso que a gente deve ter, esse apego à palavra de Deus e às suas instruções. Outro ponto também é que Ló não tinha apego às coisas celestiais e seu prazer não estava em Deus, mas estava nas coisas terrenas. Trazendo essa reflexão de Sodoma e Gomorra, eu quero lembrar uma coisa para vocês. Essas duas cidades elas foram destruídas por fogo. Elas estavam completamente dominadas pelo pecado. Mas se a gente analisar o nosso dia de hoje, se a gente analisar para onde a gente olha, o que vê na mídia, o que acontece hoje, eu quero lembrar que Sodoma e Gomorra não era só aquelas duas cidades. Sodoma e Gomorra hoje está implantado para onde a gente olha, igreja. Em Quixeramobim, no Brasil, no Japão, para onde a gente olha, a gente vê os sinais de Sodoma e Gomorra. É por isso que Jesus disse que Ele virá num momento que será semelhante ao que acontecia naquela cidade. A gente vê lugares onde o pecado reina, onde as pessoas não temem mais a Deus, onde as pessoas não têm respeito pelas coisas de Deus, onde as pessoas saíram de ter uma vida de princípios, onde as pessoas valorizam mais o terreno e não as coisas celestiais, onde as pessoas não valorizam ter a vida eterna, mas conquistar o máximo que puderem aqui nessa vida terrena, como se fosse levar isso aqui para a vida seguinte. Você só leva para a vida seguinte, meu irmão, se você teve uma vida com Cristo e você ser salvo por Ele. Então hoje existe essa inversão de valores e nós temos que ter essa atenção. Eu lembro a igreja que a Sodoma e Gomorra está por todos os lados e que nós temos que vigiar, nós temos que orar e nós temos que a cada dia buscar ser mais parecidos com Cristo. Ainda que haverá perseguição, ainda que pessoas dizem que nós estamos errados, nós andamos na contramão desse mundo, esse mundo que se exploda, a nossa vida pertence ao Senhor, a nossa vida está em fazer a vontade do Senhor Jesus, a nossa vida está em plantar esse reino por onde nós passamos, esse é o seu papel, é o meu papel, o papel das famílias que seguem a Deus, é o papel da igreja. Se você crê nisso, diga glória a Deus! Aleluia! E o que é importante também é a gente, ainda falando de Sodoma e Gomorra, é entender o seguinte: apesar de todo o pecado que tinha naquelas cidades, apesar de todo o pecado que rodeia hoje, existia um intercessor. Existia alguém que estava em oração. A Bíblia fala que Deus ele procura pelos adoradores e procura pelos intercessores. E quando a gente vai aqui para Gênesis 18, a gente vê um homem intercessor que era Abraão. Olha o que aconteceu aqui nessa história. Gênesis 18, versículo 20. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido. Se não, eu saberei. O que é interessante aqui é porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do passado, do presente e do futuro. Mas aqui Ele se coloca numa posição de que Ele está ao nosso lado. Ele está conosco nas nossas orações. Ele está observando também o que nós vemos. Isso não passa despercebido, as suas dores não passam despercebido. Quando você está intercedendo pela sua família, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, isso não passa despercebido. O Senhor está conosco nessa intercessão, nesse mover também. Então ele desce e Abraão diz o seguinte: os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Esses homens aqui são os anjos. Versículo 23, Abraão aproximou-se dele e disse:
Exterminará o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirá e não poupará o lugar por amor aos 50 justos que nela estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Abraão está numa posição aqui de intercessor. Ele fala, será, meu Senhor, que não tem 50 justos nessa cidade? Tu vai tratar o justo da mesma forma como o ímpio, o castigo vai vir sobre todos? Tu não vai ser justo nessa hora, meu Senhor? Ele está clamando, ele está intercedendo. Ele até se coloca como pó da terra em meio a essa discussão. E respondeu o Senhor, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. E o que é interessante dessa história, você pode continuar meditando, é porque foram 6 tentativas de Abraão. Começou com 50, depois foi 45, 40, 30, 20, até que chegou em 10. Ou seja, foi decrescente. Abraão estava tão intercedendo por aquela cidade, e vê que ele não falou aqui na sua intercessão, ele não falou o nome de Ló, o seu sobrinho. Ele estava intercedendo pelaquela cidade. Ele fala no final, Senhor, se não tiver 10 justos em Sodoma e Gomorra, será que o Senhor não vai livrar? E Deus diz, se assim for, eu os livrarei. 10 justos, se assim for, eu os livrarei. Imagine que Sodoma e Gomorra eram cidades grandes, e não foi encontrado 10 justos naquela cidade, como nós vimos e como a gente já sabe o final dessa história. Mas os intercessores, eles fazem a diferença. Continua intercedendo, porque lembre-se que Deus livrou o piedoso. Deus também livrou 3 pessoas, livrou Ló e as suas 2 filhas no meio dessa história. Continue intercedendo, continue clamando para que Deus venha ter misericórdia e nos livre do pecado que nos rodeia. E olha o que acontece, os anjos chegaram na cidade. Lá em Gênesis 19, do 1 ao 11, você pode meditar nisso depois, mas fala que quando os anjos chegam naquela cidade, Ló ele já estava na porta. E quando ele vê eles, ele chama para sua casa, ele começa a querer servir, a dar do melhor para aqueles anjos, que eram homens que estavam ali. E ele quer trazer do melhor, ele quer os receber bem. Ele tem entendimento, ele tem clareza também de como um homem de Deus deve se portar. Mas o que acontece? Ele estava numa cidade altamente corrompida. E o pecado era tão grande, meus irmãos, que quando os homens estão na casa de Ló, começa a acontecer as atrocidades. O primeiro ponto é que desde os jovens aos velhos, essa palavra fala, começaram a chegar até a casa de Ló a bater e eles queriam ter relações sexuais com os anjos. Olha o nível de perversidade que aquele povo tinha. Chegou alguém estranho e eles queriam ter relação sexual. Eles tinham essa perversão mental. Eles queriam atacar. E Ló, mesmo sendo um homem ainda justo, ele estava corrompido pelo sistema que ele vivia. E nós vemos que ele ofereceu as suas filhas virgens para esses homens satisfazer os seus desejos. Ele comete esse ato errado. Ele ainda tem esse pensamento errado. Mas os homens, eles não aceitam. Eles chegam a bater, eles chegam a querer invadir. E a gente vê que o final dessa história é que aqueles anjos, eles cegam aqueles homens. Eles lançam o poder de Deus sobre aquela hora ali, aquele momento. E aqueles homens ficam cegos e assim ele sai com Ló e as suas filhas e a sua esposa. Agora vá para o versículo 12. Ele diz o seguinte, os homens falam para Ló o seguinte. Os 2 homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Ou seja, eles saem daquela situação ali de opressão. Os homens são cegos, eles conseguem sair, eles dão a ordem. Ló, vai rápido salvar o pessoal da tua família. Ló, chama logo esse pessoal, porque essa cidade vai ser destruída. Não tem mais jeito para esse povo, para essa cidade. Mas o que é curioso que a gente vê, continuando os versículos, é que os genros de Ló não acreditaram na sua palavra. Isso revela alguns pontos. Revela que o povo era altamente incrédulo nas promessas de Deus e no que Deus poderia fazer. E Ló, apesar de ser um juiz, ele era considerado juiz naquela cidade, mas ele não tinha respeito, porque ele era um homem que não vivia também o que pregava. Ele não era um exemplo no seu lar, ele não era um exemplo à sua família, ele quis dar suas próprias filhas para aqueles homens perversos, e nem os seus genros acreditaram na sua palavra. E continuando, olha o que acontece no versículo 15. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo, depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens os agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia dele. Abraão era o intercessor, lembra de Abraão orando? E Deus teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade,
Um deles disse a Ló: fuja por amor à sua vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Algumas coisas que revelam nesse texto sobre Ló, a sua mulher e as suas 2 filhas saindo. Aqui ainda fala que ele chegou a hesitar. Veja que os anjos agarraram ele pela mão e tiraram ele daquela cidade. O homem ainda não estava crendo, o homem ainda estava com a postura errada. O homem ainda não estava vendo o que estava acontecendo. Ló, ele estava contaminado pelo pecado de Sodoma e Gomorra. Ele conhecia Deus, mas ele é como muitos cristãos que têm uma vida dupla, que conhecem a Deus, mas querem também viver as coisas do mundo. Ele ainda era apegado a Sodoma e Gomorra. Ele ainda tinha as características, a raiz de Sodoma e Gomorra dentro dele, mesmo conhecendo a palavra de Deus. E é isso que nós temos que arrancar das nossas vidas. Toda a raiz do pecado, toda a raiz que quer nos levar para as trevas. Você foi feito para ser filho da luz. Você foi feito para ser uma pessoa salva. Você foi feito para ser embaixador do reino, para pregar o evangelho da salvação, para que você não se contamine com nada, mas onde você estiver, pelo contrário, você vai derramar algo sobre a vida das pessoas. A sua luz vai ser tão forte que as trevas se vão e as pessoas vão olhar e vão querer viver desse Deus, vão querer crer nesse Deus Todo-Poderoso. É isso que ele nos chamou aqui e que Ló ainda não entendia. É por isso que o exemplo de Ló ele também é tão negativo, para que a gente corrija o que for necessário nas nossas vidas e nos livre de toda Sodoma e Gomorra que nos rodeia. Ló e sua família, ele traz aqui também um ponto que eu quero frisar com você. Ele trouxe muitos maus exemplos com as suas atitudes. Veja que Ló ele não ministrou a sua esposa. Ló, ele era um juiz naquela cidade, mas ele não era respeitado pelas pessoas daquela cidade. As filhas de Ló foram entregues para namorar com homens ímpios. Olha a atitude desse homem que conhecia a palavra de Deus. Ló, ele não tem autoridade para pregar os seus genros. E Ló também, ele hesita sair de Sodoma. Então veja as várias atitudes erradas desse homem, que aqui a gente caracteriza como um cristão que tem vida dupla. Uma pessoa que quer viver no mundo e quer viver as coisas de Deus. Nós não podemos servir a 2 senhores. O Senhor virá como veio em Sodoma e Gomorra. Ele virá com o seu poder, ele virá com o seu fogo, ele virá sobre a terra. E ele quer encontrar aqueles que são fiéis e que não se corrompem. Você não pode se corromper com o que você cerca. Você não pode se corromper com o que nos rodeia. Você tem a palavra de Deus, você tem a presença de Deus, você tem o Espírito Santo para te fortalecer e te dar vitória. Que ele venha te dar vitória na sua vida, meu irmão. Que ele venha te dar força na sua vida para você superar o que for necessário em nome de Jesus. A mulher de Ló ainda dá um péssimo exemplo, que é o título que eu dei para essa mensagem. Gênesis 19, 25 diz o seguinte, assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Sabe por que ela também olhou para trás? É entender também que Ló não tinha uma postura de sacerdote, de homem de Deus no seu lar e na sua família. A mulher de Ló, ela não era uma pessoa que amava a Deus verdadeiramente. E ainda que quando ele conheceu ela, a gente não tem esses detalhes, ela não fosse uma pessoa totalmente temente a Deus. Mas se ele tivesse uma postura correta, ela também tinha se rendido ao Senhor. Jó lhe deu um mau exemplo e a sua esposa aqui também dá um mau exemplo. E aqui serve também de exemplo para nós. Jesus te chamou, você entregou a vida para Ele, esquece o que ficou para trás. Esquece as coisas que ficou para trás, que te paralisa. Esquece o que o inimigo vem dizer, vem te acusar que você fez. Quando nós confessamos os nossos pecados, entregamos a nossa vida para Jesus, os nossos pecados são apagados. Nós agora somos nova criatura em Cristo. Não pare e não olhe para trás. Ele deu uma direção. Continue firme, continue direto, continue seguindo a Jesus, continue confiando na sua palavra, continue esperando a volta do Senhor, continue levando essa mensagem, continue orando pela sua família, continue sendo fiel ao Senhor, continue exercendo a sua confiança no Senhor e na sua palavra, porque Ele vai te honrar nesse grande dia. Ele vai lembrar de você e Ele vai nos livrar do grande dia do juízo. Então a mulher de Ló ficou para trás, olhou para trás e virou estátua de sal, como diz a palavra. Tudo aquilo que Ló investiu na vida, ele perdeu. Tudo aquilo que as pessoas hoje vivem como Sodoma e Gomorra também irão perder. E eu grifo alguns pontos aqui que é importante. Todos os bens de Jó, ele perdeu. Perdeu sua casa, perdeu os bens, as riquezas, tudo ele perdeu. A família de Ló terminou em uma grande tragédia. A mulher virou uma estátua de sal. As filhas ainda escaparam, mas vamos ver um detalhe importante aqui das suas filhas. Seus genros viraram cinza e pereceram no juízo daquela cidade. Os genros não creram na sua palavra. As suas filhas tornaram-se suas mulheres. Então olha o nível também
do pecado de Sodoma e Gomorra que também estava nas filhas de Ló. Por conta também que ele não exercia o seu papel como homem, como sacerdote no seu lar, como homem de Deus. As suas filhas viraram as suas mulheres. Isso também gerou uma descendência também de maldição. Isso gerou os moabitas e os amonitas. Eram duas nações que adoravam falsos deuses e também tiveram conflitos com o povo de Israel. Então, ora o que esse homem também deixou de descendência. O que você tem deixado de descendência? O que você tem deixado de legado para outras pessoas à sua volta? Sodoma e Gomorra pode estar por todos os lados, mas quando um cristão genuíno, um homem ou uma mulher de Deus, ele toma sua posição, ele vai permanecer firme, ele vai perseverar, ele não vai deixar se abalar, ele não vai se deixar contaminar. Vai ter aflição, vai ter luta, vai, mas Jesus disse que ele venceu, ele já venceu o mundo. E a sua paz e a sua graça é o que nos basta para superar isso também. O bom pastor, ele vai cuidar das suas ovelhas. O bom pastor, ele vai dar a direção para as suas ovelhas. Você não tem que se encontrar perdido. Você não tem que se encontrar dominado pelos maus pensamentos, pelo mal que a mídia quer implantar, pela essa cultura contaminada do mundo. Não. O bom cristão, aquele que serve a Deus, o homem e a mulher de Deus, ele vai continuar firme nas promessas, firme na palavra e aguardando a volta do Senhor. E eu quero refletir com vocês por que Ló foi salvo de Sodoma, apesar de tudo isso. Por que ainda assim ele e suas filhas foram salvos? E apesar do juízo de Deus que veio sobre essas cidades, apesar do juízo que ele trará ainda ao mundo, por isso que Jesus faz essa comparação, eu quero também te lembrar que Deus, ele é amoroso e ele é misericordioso. Ele teve misericórdia com a vida de Ló. Abraão também era um intercessor, estava intercedendo por ele. Você também que está intercedendo por alguém da sua família, seja seu marido, seus filhos, continue orando, continue crendo, não pare, não desista. Eu estou aqui também porque eu sou fruto de oração. Eu lembro que muito tempo atrás, um amigo meu, ele foi num evento do Billy Graham, do filho do Billy Graham, num ginásio, e ele disse que lá tinha que escrever o nome de 3 pessoas num papel. E ele escreveu meu nome lá naquele ginásio para estar orando, para que aqueles missionários estivessem orando por alguém. E eu lembro que teve esse momento de oração, teve esse clamor. Eu lembro de várias pessoas que já oraram por mim. Mas o que eu quero dizer é que foram atitudes de pessoas que creram que um dia eu poderia sair das trevas, eu poderia caminhar na luz. E hoje eu me encontro aqui. E hoje eu tomei uma outra postura, uma outra decisão. O Sodoma e Gomorra que atingia a minha vida, eu já deixei para trás. A minha morada é no céu, a minha morada vai ser na Nova Jerusalém. É nisso que está a esperança no meu coração, igreja. E é isso que tem que estar a esperança no seu coração. Tudo isso aqui vai passar, céu e terras passarão, mas a palavra de Deus, mas o que Deus prometeu, isso permanecerá, igreja. Então é nisso que nós temos que se apegar hoje. Então ele foi salvo também pela misericórdia, pela intercessão. E a vida de Ló, ela é nada mais, nada menos do que uma trombeta de Deus falando à sua igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o que o Espírito está dizendo? Igreja, fique esperta. Igreja, acorda. Igreja, volta a colocar Deus no centro. Igreja, volta a olhar para a palavra de Deus e para as promessas. Igreja, volta a ter intimidade. Igreja, volta a fluir em oração. Igreja, tira as preocupações desse mundo, tira as ansiedades desse mundo e volta a tua mente, a tua vida para a palavra de Deus. Isso também é um alerta para nós, porque uma ilustração que eu trago é que quando nós decidimos seguir a Deus, nós fazemos uma aliança. Nós confessamos a Cristo e nós fazemos uma aliança. E diz uma história que 2 mulheres, elas estavam comentando uma com a outra, e uma chegou e disse o seguinte: eu terminei meu casamento, eu deixei meu marido. E a outra pergunta: mas por que você deixou ele? Ah, porque ele era uma pessoa que tinha muitos defeitos. Então aquela mulher pergunta: mas e a aliança? O que você fez com a sua aliança? Ah, a aliança eu fiquei, porque a aliança não tinha nenhum defeito. Sabe o que eu quero refletir com isso? É porque também tem muitos cristãos hoje que só estão olhando os defeitos e os problemas das coisas que acontecem. Olha muito para o defeito de outros cristãos, olha muito para os defeitos e problemas que existem na igreja. A igreja perfeita, meus irmãos, vai ser na glória. Então se apega a defeitos e começa a quebrar as alianças que estabeleceu com o Senhor. Às vezes se apega com defeitos e coisas em si mesmo e esquece que Deus é misericordioso e é transformador. E assim quebra as alianças. Às vezes encontra no casamento uma dificuldade, porque nem tudo será amor e será flores. Mas se você tiver temência ao Senhor, se Ele for o centro do seu relacionamento, você vai superar. Vai ter momentos de lutas, dificuldades, mas também o amor vai imperar e vai reinar na sua vida, na sua casa, na sua família.
Então fortaleça e a aliança que você fez com o Senhor, seja fiel até o fim. Porque o salmista ele fala o seguinte, Salmo 89, versículo 14. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O trono do Senhor, ele vai ter retidão e justiça, ele será justo. Mas também diz o seguinte, o amor e a fidelidade vão à tua frente. Você pode se apegar e ter a certeza desse Deus que é amoroso, desse Deus que é fiel, desse Deus que é reto e desse Deus que é justo. Ele fará justiça. Ainda que você ache que as coisas estão demorando ou sendo dificultosas na sua vida, Ele vai fazer justiça e o amor dele prevalecerá em nome de Jesus. E olha o que diz aqui no versículo 34. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Deus está chamando nós, igreja, para sermos uma igreja firme, para sermos cristãos firmes e não voltar atrás daquilo que a gente declarou um dia, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Olha o que aqui fala que eu não quebrarei a minha aliança. Diga comigo, eu não quebrarei a minha aliança com Jesus. Eu serei fiel até o fim. Eu perseverarei até o fim. Eu estarei com Ele até o fim dos meus dias. É para isso que Ele chama a sua igreja. E não se esqueça também do seguinte, Salmo 103. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem. E a sua justiça com os filhos dos seus filhos. O amor de Deus ele está disponível para nós, igreja. A fidelidade de Deus, a presença de Deus, tudo que você imaginar que Deus pode realizar, e Ele pode, e Ele vai cumprir essa palavra, Ele virá, e tudo é como Sodoma e Gomorra à nossa volta, mas isso não importa, porque nós estamos com o Senhor, os nossos olhos estão fitos no Senhor, e é por causa disso que o seu amor leal, ele também será leal nas nossas vidas. Hoje a minha pregação, a minha palavra é um chamado para a igreja lembrar das alianças estabelecidas, daquilo que a gente crê um dia, daquilo que a gente ouviu lá atrás. Talvez você tenha 10 anos, 20 anos que está caminhando com Cristo e alguém falou que Jesus voltaria. Continue crendo, continue esperando a vida do Senhor. E o que eu também quero lembrar hoje é que se algo te contaminou, se algo também quis te levar para trás, se algo ainda gera algum domínio na sua vida, isso pode ser quebrado agora. Tudo que nós temos que fazer é reconhecer que Jesus é o Senhor das nossas vidas. É reconhecer que Ele é o dono das nossas vidas. É reconhecer que a nossa vida pertence a Ele. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, você pode escrever aí, eu quero. Você pode fazer um sinal com a sua mão. Faça essa oração junto comigo. Você também que vai se lembrar agora da aliança que você fez com o Senhor e volta para os caminhos do Senhor hoje. Faça essa oração junto comigo e vamos todos restabelecer essa aliança e seguir firme até o fim. Diga comigo, Senhor Jesus, hoje eu reconheço que Tu é o meu Senhor e o dono da minha vida. Tu tem tudo que eu preciso. Eu viro as costas para o mundo e eu me volto para a Tua luz. Eu Te seguirei até o fim. Escreve o meu nome no livro da vida, porque Tu é o meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus, amém. Eu quero declarar sobre a sua vida o amor do Pai. Eu quero declarar sobre a sua vida a graça do nosso Senhor Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida uma profunda comunhão com o Espírito Santo. Pai, toma a Tua igreja, toma todos que nos acompanham aqui agora, Deus. Vem fortalecer, Pai, vem encher, Deus. Vem derramar do Teu poder, Pai. Vem gerar, Pai, uma atmosfera, Pai, de glória, de transformação, Pai, de mudança de mente, de entendimento, Pai, de fortalecimento, Deus. Que toda crise de identidade se vá agora em nome de Jesus, Pai. Que toda crise de ansiedade, de depressão, Pai, de medo, Pai, arranca isso agora no nome de Jesus, pela autoridade que tem em Teu nome, Deus. Que levanta aqui, Pai, cristãos, Pai, homens e mulheres fortes e valentes, Pai, que vão perseverar, que vão seguir adiante, que vão continuar firmes, Deus, na Tua palavra, na Tua promessa, Deus, que não vão se dobrar, Deus, a cultura desse mundo decaído, Pai, mas a nossa cultura é a cultura do céu, Deus, e que nós venhamos fluir, Pai, e derramar, Pai, e perseverar nisso até o dia da Tua volta, em nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe, que Jesus te proteja, que Jesus venha curar qualquer coisa que seja necessária na sua vida, receba a cura em nome de Jesus e que Ele te dê um restante de semana e de dia abençoado. É isso que eu declaro, essa é a minha oração e que Deus te abençoe.
ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Podes passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. E eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. E eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Em ti, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. E eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. E eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui,
Glória a Deus, aleluia, Deus é maravilhoso, irmãos. Sejam bem-vindos à nossa igreja, se sintam à vontade aqui conosco hoje. Hoje nós temos aqui a nossa irmã Trifina, ela vai estar dando os avisos. Seja bem-vinda, irmã Trifina. Sejam bem-vindos, irmãos, que bom ter vocês aqui. Sintam-se amados na nossa igreja. Eu vou estar passando os avisos da semana. Terça-feira que vem, nós vamos ter o nosso Tadel às 19 horas. E sábado, nós vamos ter às 20 horas o culto de jovens, o Diflem. Esperamos por vocês. O que está acontecendo? Parabéns, missionários! Vocês estão de super parabéns! Vocês terminaram a primeira fase do teu treinamento! Uhul! Que top, né? Vocês aprenderam como usar suas armas e agora vocês vão ser enviados numa missão! Que legal, né? Vamos chamar agora o almirante Arão. Ele vai falar algumas coisas muito importantes para vocês. Olá, missionários! Olá! Uhul! Joshua usa a espada laser da palavra para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Cristina, use o arco da intercessão para defender a viúva, o órfão, o oprimido e o desamparado. Amanda, use o lança-raio do louvor para sempre exaltar a Jesus, nosso Rei e Senhor. Assim a luz brilhará nas trevas e a esperança e fé brotarão no deserto. Abraão, use o escudo da fé para proteger o fraco das setas inflamadas do inimigo. Inspire a todos que Deus envie para ti acreditar e obedecer à palavra de Deus. Repitam comigo, Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vocês agora estão prontos para guerrear, mas sempre tem que lembrar que a nossa guerra é contra o inimigo e não contra outras pessoas. Devemos amar e cuidar de vidas. Só lutamos mesmo contra o inimigo. Quanto maior for o nosso amor pelos outros, maior é a nossa capacidade de derrotar o inimigo. Então repitam comigo. Eu vou amar e conquistar. Eu vou amar e conquistar. Repitam mais uma vez. Eu vou amar e conquistar. Eu vou amar e conquistar. Agora vocês vão receber a sua primeira missão. Até agora vocês têm se defendido contra os ataques do inimigo aqui na escola. Agora vamos para outra fase. Vamos levar a batalha para o inimigo. Vocês vão entrar onde o inimigo está tentando estabelecer seu reino e vamos destruir o trabalho dele. Só lembrem que a sua capacidade de guerrear depende da sua capacidade de amar. A professora Esther vai dar para vocês agora a sua primeira missão. Sua primeira missão é socorrer o pastor Benção, lá no ribeirinho do rio Amazonas. A igreja dele está sendo atacada por um monstro que o inimigo enviou. E o inimigo quer destruir a igreja para que o reino de Deus não cresça nos ribeirinhos, tá bom? Então prepare as suas armas para sair às 13 horas amanhã, tá certo? Uau, nossa primeira missão! Sim, eu tô com muita expectativa! Isso aqui eu tô um pouquinho nervosa. A gente vai ter que derrotar um monstro. Lembre-se que o perfeito amor expulsa todo o medo. Isso, Amanda. A gente tem que amar e conquistar. O poder do Espírito Santo está com vocês. Vocês vão amar e conquistar. Joshua, você vai ser o líder da equipe.
Sim, professor, eu vou fazer o meu melhor para amar e conquistar. Eu posso pegar uma pizza e comer depois da batalha? Não se preocupe, Abraão. O pastor Benson vai ter tambaqui e açaí pra vocês. Que delícia! Transportador, ativar. Bem-vindos, missionários! O almirante Aron falou que vocês viriam nos ajudar. Vai ser uma honra servir a igreja. Obrigado pela sua ajuda. Estávamos adorando domingo na igreja quando fomos atacados por um terrível monstro que trouxe desânimo, medo e confusão. Somos uma igreja jovem e não quero desistir. Temos muitos lugares aqui para plantar novas igrejas. Pastor, estamos aqui para ajudar em qualquer coisa. Eu convoquei uma reunião de oração agora na igreja. Suas orações vão nos ajudar muito. Eu amo orar. E eu também amo louvar. Então, vamos? Agora vamos orar, porque Deus vai nos dar vitória sobre o nosso inimigo. Vamos ganhar e cuidar de muitas vidas aqui no Ribeirinho. Fique de pé. Em nome de Jesus, nós queremos declarar vitória sobre todo ataque do inimigo, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ai, Josh, o que a gente faz agora? Você é o líder. Não sei, tô muito confuso. Eu quero voltar para a escola de missões. Tá muito difícil aqui, ó. Já sei, vamos lá pra fora. Vamos começar a louvar. Posso sentir o ambiente espiritual mudando. Sim, eu consigo pensar melhor agora. Desapareceu minha confusão. Vamos nos preparar para amar e conquistar. Abraão, volta para a igreja, protege o pastor Benson e os irmãos com seu escudo da fé. Tá bom. Amanda, fique adorando aqui para trazer a presença manifesta de Deus e os anjos, tá? Cristina, você vai usar as flechas de intercessão para atacar o inimigo. E eu vou terminar o ataque com a espada laser da palavra. Em Cristo, somos mais que vencedores! Nosso Deus é poderoso para salvar. Ele é um grande guerreiro. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Parabéns, missionário! Sua primeira missão foi um sucesso avassalador. O poder de Deus desceu lá no Ribeirinho e o inimigo foi derrotado. Nós temos um santo orgulho de vocês. Eu posso comer pizza agora? Fiquei com tanta fome depois dessa batalha espiritual. Com certeza! Missionários, vamos para a cafeteria! Uau, que episódio incrível! Os missionários finalmente terminaram a primeira parte do treinamento de armas e completaram a sua missão. Repita o nosso versículo juntos. Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vamos repetir mais uma vez? Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Os missionários não lutaram contra outras pessoas. Eles batalharam contra os poderes das trevas. Lutamos contra o inimigo, mas sempre amamos as pessoas. Repitam comigo o nosso ponto principal. Eu vou amar e conquistar. Repito mais uma vez. Eu vou amar e conquistar. Sempre lembrem que a melhor forma de guerrear contra o inimigo é mostrando amor pelas pessoas. Ah, que peninha! É hora de ir. Tchauzinho! Almirante Arão, eu percebi um problema muito grave. Problema grave? Sim, enquanto a gente estava focado nos missionários e na missão dos ribeirinhos, maravilha, mas olha, as joias estavam desprotegidas. Desprotegidas? Sim, eu fui lá agora e não vi elas, eu acho que elas foram furtadas. Furtadas! Ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Podes passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim, e eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim, e eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu
e eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui,